Manhã de quarta-feira, hoje dia 29 de julho de 2026. A paz do Senhor, amados irmãos. Amém. A paz de Deus, Amém. Graça e paz, Igreja do Senhor, em toda a terra. Aonde chegar esta mensagem neste dia, que possamos estar sempre juntos, unidos e na mesma esperança. Cada um fazendo a sua parte, um aqui, outro lá, e nós vamos levando adiante a mensagem da salvação, como ela é. Nós somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig, aqui da cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Todos os dias nós temos esse encontro marcado e pela graça e a misericórdia do Senhor. Já passou bastante de 6 anos que todos os dias o Senhor nos dá força. Às vezes nós ficamos pensando, hoje nós não vamos conseguir, eu digo para Esther, hoje não vamos conseguir, hoje não vai dar. Mas de repente as portas se abrem e nós estamos aí Amém. anunciando a palavra do Senhor, dizendo para os irmãos tudo o que o Espírito Santo nos manda dizer. Bendito é o nome do Senhor. Nós somos agradecidos aos irmãos que têm orado por nós, têm se lembrado de nós todos os dias. Eu tenho dito para Esther todos os dias também, nós temos recebido algumas bênçãos do Senhor, porque alguém está orando por nós. É na igreja local aqui, são os irmãos que nos ouvem aqui, são os nossos amigos que oram por nós. E nós orando uns pelos outros. É um corpo, irmãos, que precisa dessa virtude, dessa essência da ajuda de um e do outro através das orações. Então, oramos, continuamos orando uns pelos outros. Se você é inscrito ou não, que a graça do Senhor também esteja sobre ti. Nós gostaríamos que todos fossem se inscrevendo. E se você tiver esse desejo, faça isso, faça teus comentários e também compartilhe as mensagens, sempre como você recebe daqui. Nós não pedimos nada em troca aqui, irmãos, absolutamente nada, a não ser que você ouça a mensagem e também compartilhe com outros. Deixe sempre o teu like ou o teu joinha para que outros venham ouvir a mensagem também. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, no capítulo 2 da primeira carta que ele escreveu à igreja que ele fundou, a igreja local que ele fundou em Coríntios, no capítulo de número 4 e 5, ele escreve assim: E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Versículo 5. Para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O apóstolo Paulo, quando chegou em Coríntios, ele, pela primeira vez, ele pregou o Evangelho, anunciou o Evangelho puro e santo. Ele tinha, a Esther, ele era muito sábio, não é, Esther? O apóstolo Paulo poderia ter usado outros meios? Muito sábio, pois ele estudou com o maior professor da época, aos pés de Gamaliel, diz a palavra de Deus. Vamos dizer, a maior faculdade existente naquele tempo. Mas ele chegou depois que ele conheceu Cristo, depois que ele encontrou-se com Cristo, no caminho que ele ia para Damasco, para levar preso, judiar dos irmãos, porque ele não queria saber mais. Lá naquela estrada, de repente, uma luz mais brilhante do que o sol do meio-dia resplandeceu sobre ele. Chegou a cegar
a sua vista. E ele escutou uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele era corajoso, ele disse: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou aquele a quem tu persegues, porque perseguindo um dos pequeninos do Senhor, persegue ao Senhor. Por isso que ele chegou ali humildemente, depois da conversão dele, então, naquele dia. Chegou ali com palavras simples. Irmãos, nós podemos notar que uma palavra simples, tanto o sábio como o simples entende. Agora, quando alguém fala só numa gramática muito, muito bonita, não é todos que entendem. Por isso que Paulo disse: eu não cheguei aqui diante de vocês com palavras, com coisas muito importantes, mas eu só quero saber e dizer para vocês do Cristo e o crucificado. É esse que está conosco, irmãos. Cristo, o crucificado e ressuscitado. E agora ele deixou-nos o seu Santo Espírito quando ele subiu ao céu, Jesus subindo ao céu. Ele deixou o seu Santo Espírito para nos ajudar, para nos ensinar todas as coisas. Irmãos, como é glorioso quando sentimos pela fé aquilo que está escrito na sua santa palavra, os ensinamentos até dos profetas, que os profetas não entendiam também quando ia acontecer tal coisa e como ia acontecer. Mas pela fé, nós hoje sabemos que um dia ele voltará a buscar todo aquele que, se chegarem a ele arrependido, ele virá buscar, que é a sua igreja, o seu corpo, porque ele é a cabeça. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a ser sempre igual ao apóstolo Paulo. Simples, humilde. Assim o Senhor se agrada. Ele nunca se agradou de um orgulhoso, nunca. Mas ele se agrada do humilde e fala a sua palavra como ela é, com toda humildade. Queridos irmãos, a Esther fez eu voltar acima um pouquinho no versículo 2 desse capítulo 2 de 1 aos Coríntios, quando Aleluia. Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo Aleluia. e este crucificado. Esta é a mensagem mais sublime Aleluia. do Evangelho. Simples assim. Nada me propus a saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Aleluia. E nós podemos dizer ressuscitado também. Ressuscitou, está entre vós. A Esther falando quando o encontro que ele teve, a faculdade, o privilégio que ele teve de ser um estudante que tinha como professor naquela faculdade, universidade, Gamaliel, era o mais famoso. Foi educada aos pés de Gamaliel. Numa faculdade, num prédio, com certeza, muito bem organizado e tudo. Mas agora ele tem um encontro Aleluia. Com o mestre no meio do caminho, na estrada, na rua. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Os céus se rompem sobre ele. Aleluia. A glória do Altíssimo é ouvida por ele, a palavra é ouvida. Aleluia. Saulo, Saulo, por que me persegues? Com certeza o coração dele vinha se preocupando com isso alguns dias. E eu imagino que foi desde a morte de Estevão, quando ele concordou com a morte de Estevão. Estevão, o primeiro mártir da igreja do Senhor. Ele concordou com a morte de Estevão. A palavra diz
que a roupa, as vestes daqueles que apedrejaram Estevão foram depositadas aos pés de um jovem chamado Saulo que estava lá. Eu creio, irmãos, são pensamentos meus, que ele não teve mais sossego a partir daquele dia. O Espírito Santo começou a falar com ele. Você está vendo o que você fez? Com o que você concordou? Viu o gesto desse moço? O que ele fez? Ele fez igual o mestre dele fez lá no Calvário. Entregou o seu espírito, pediu que o Senhor perdoasse os seus algozes, porque não sabiam o que estavam fazendo. E lá, de repente, quando chegando a Damasco, ele ouve a voz. Eu creio que aquela voz tremeu o chão. Tremeu o chão. A luz era mais forte do que a luz do meio-dia. E ele pergunta, e Paulo, como disse Esther, responde, um homem corajoso, quem és tu, Senhor? E lá veio a resposta, eu sou Jesus o Nazareno, aleluia, a quem tu persegues. Quanto tempo nós perdemos na vida, irmãos, em busca às vezes de posição, de dizer que nós viemos de uma tal linha, nossas raízes, não é? Eu estudei, eu fiz, eu tenho isso, eu tenho tantos diplomas, eu estudei na escola tal e fiz tantas coisas, mas nós não tivemos um encontro verdadeiro com o Senhor. Deus. Não ouvimos a voz do Senhor. Não nos despimos, porque aquele cair por terra de Saulo de Tarso até então foi a humilhação que ele passou por ela. Caiu por terra, já não foi mais andando com seus próprios, dirigido pelas suas próprias pernas, mas dirigido pelos outros, cego, mas decidido a estar com o mestre dos mestres agora. Por isso que ele chegou lá em Corinto e diz, olha, eu não quero apresentar nada para vocês aqui não. Meu diploma, meu doutorado, sou fariseu de nascimento, sou isso, aquilo, não. Eu quero apresentar aqui para vocês, não quero saber de outra coisa, a não ser Cristo e este crucificado. E ele prossegue dizendo no versículo de número 4, e as minhas palavras, ou a minha palavra, e a minha pregação não se constituíram em palavras persuasivas, quer dizer, palavra para conquistar a outras pessoas com sabedoria própria, não é? Persuadir alguém, talvez até enganar alguém com palavras falsas. Não, era aquilo que o Espírito Santo colocava na boca dele. Assim somos nós, devemos ser isso, irmãos. Homens e mulheres, dirigidos e orientados pelo Espírito Santo. Ser apenas uma voz e transmitir aquilo que o Senhor nos manda falar. E eu estive convosco, ou seja, versículo 4. E a minha palavra e a minha pregação não se constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Não tem nada, irmãos, que substitua o Espírito e o poder de Deus. Hoje nós vivemos nesse mundo da tecnologia, do mundo digital, do mundo da inteligência artificial. Você teria coragem de trocar essa inteligência do Espírito, isso que vem da eternidade, isso que vem do céu, por uma inteligência artificial? Não, né? Claro que eu sei e entendo que a IA, chamada inteligência artificial, é uma ferramenta de trabalho que hoje todo mundo usa, né? Mas para a palavra e para anunciar o nome do Senhor, nós temos a inteligência do Espírito, a sabedoria do Espírito, essa fonte que vem direta do Senhor e desce em nós, entra na nossa alma, e nós não precisamos recorrer a esses recursos da inteligência artificial, mas vem aquilo que é real, que vem de Deus, diz Espírito Santo. És tu que estás falando comigo outra vez. Eu te conheço, bendito é o seu nome. Glória a Jesus.
Versículo de número 5, para nós encerrar. Para que a nossa pregação, ou seja, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que eu pergunto para os irmãos? O que atrai os irmãos aqui nos ouvir todos os dias? Esse casal de idosos aqui. É o cenário que vocês veem aqui, que é sempre assim, e a nossa casa é assim. Não tem nada de novidade aqui. O que atrai os irmãos durante tantos anos? Nos ouvindo todos os dias, fazendo comentário, nos amando, orando por nós. O que atrai não é nosso, irmãos. O que atrai é do Senhor. É o poder do Espírito. É a palavra do Senhor. A palavra é a única coisa que nós temos aqui para apresentar na Esther. É a palavra, não temos nada, irmãos, nada. É a bendita palavra do Senhor, singela e do singelo Evangelho de Cristo, como falo todos os dias. Que a graça e a virtude do Espírito esteja sobre todos os irmãos. Não troque, irmãos, aquilo que você recebeu dele um dia. Talvez anunciado por um homem, por uma mulher tão simples, que não tinha nenhuma sabedoria desse mundo, mas passou para você uma mensagem que mudou a tua vida, mudou a tua família, mudou o curso da tua vida, e você hoje é uma nova criatura. Não é a inteligência artificial que fez isso, mas é a palavra de Deus simples e pura. É o Espírito Santo de Deus. Querido e soberano Deus, nós te agradecemos, Pai, mais um dia, pela oportunidade, Senhor, que tu nos dás de falar do teu amor, meu Deus. Nós nunca sabemos exatamente o que vamos dizer aqui, mas tu tens usado de misericórdia para conosco, Senhor, e nos ajudado, assim como os nossos irmãos na antiguidade. Sim, Pai, os nossos contemporâneos lá atrás, quando ainda meninos, nos falavam na simplicidade. Hoje esse mundo mudou, Senhor. Um mundo que nos espanta, nos assusta, mas a tua palavra, a fonte viva, aleluia, aleluia, ela continua jorrando e a voz continua ecoando, dizendo: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu ventre também vai jorrar uma fonte de água viva. É a tua voz, Senhor, que continua, Senhor, ecoando em nossos ouvidos. Pai de amor, ajuda e guarda o teu povo. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, tenham um abençoado dia na santa paz do Senhor. E se Ele permitir, amanhã a gente volta.